pai sumiu por 2 anos e voltou como se nada tivesse acontecido. Meu pai sempre foi um ótimo marido pra minha mãe e sempre tivemos uma boa relação com ele também, eu e meu irmão. Até que um dia o meu pai sumiu do nada. Ninguém mais teve notícias nenhuma dele. E isso se seguiu por 2 anos. Foi quando ele apareceu na nossa casa do nada, sem falar absolutamente nada também. Ele voltou, mas ele não falava mais. Minha mãe ficou com muita pena e pensou que podia ter acontecido alguma coisa muito ruim com ele. Por isso o acolheu de volta. O meu pai agia normalmente com a gente, mas ele não conversava. Ele conseguiu arrumar até um trabalho. Mas depois de um tempo ele começou a ficar estranho, como se estivesse doente. A gente cuidou dele até que ele foi pro hospital. Sabíamos que ele não ia ficar muito mais tempo com a gente. Apesar disso, ele ainda não parecia estar tão mal. A nossa mãe nos disse para aproveitar a companhia dele enquanto ele ainda estava ali com a gente. Foi quando ele começou a falar. Ele disse, sabe, eu nunca assumi, eu sempre estive lá com vocês, mas vocês não conseguiam mais me ver. Eu fui puxado pro outro lado. Eu consegui observar tudo. Até que eles disseram que estava na hora de eu voltar. Eles ainda estão lá olhando pra gente. E logo vocês também vão conhecer eles. Agora eu vou voltar pra lá. Então ele deu um sorriso muito macabro e faleceu, de olhos abertos mesmo. Eu nem preciso dizer o quanto isso foi assustador pra mim e pro meu irmão. A gente contou pra nossa mãe que não acreditou, mas até hoje ambos lembramos dessa história e ainda não sabemos o que é esse outro lado. Vou contar pra vocês a vez que eu namorei um mitomaníaco. Tipo assim, não é que ele mentia pra me trair ou mentia por coisa de traição. Não, ele mentia simplesmente porque ele adorava mentir. Antes da gente começar a namorar, ele já mentia. Antes da gente namorar, a gente era melhores amigos, né? E daí teve uma vez que ele falou que ele precisava me contar uma coisa urgente, mas que eu não podia contar para absolutamente ninguém do Brasil. Aí ele falou assim pra mim que ele tava muito doente. Tava nas últimas, com câncer na cabeça, e que era a primeira pessoa que ele tava contando era eu, mas que eu não podia contar pra ninguém, que ia dar tudo certo. Aí eu falei, pronto, gente, amanhã morreu. Amanhã já veio a óbito, amanhã já vamos pro velório, já vamos pro enterro, já enterra, gente, enterra que é melhor. Só que ele esqueceu que ele era melhor amigo da maior fofoqueira do planeta Terra, que sou eu. Aí o que eu fiz? Desesperada, fui lá e liguei pra um dos melhores amigos dele. E esse melhor amigo dele se desesperou e começou a fazer um caos, chegou no ouvido da mãe dele, que depois chegou no ouvido dele que a fofoca já tava rolando solto. Aí ele bem assim pra mim, não, é que, tipo assim, é benigno. Acho que você não entendeu direito, tipo, tá de boas, não, tá de boas. Já começou a mentiraiada daí. Aí beleza, passou, depois de um tempo a gente ficou, e depois de 2 semanas que a gente ficou, a gente começou a namorar. Uma coisinha mais da intensidade mesmo. Aí era tudo perfeito, tudo lindo, ele me dava vários presentes, super romântico. Só que passou um tempinho, minha querida, este homem só sabia falar da ex dele. Tipo assim, tô aqui bebendo uma água de boa, de boinha. Aí ele, meu, sabe quem adorava água? A Raíssa. A menina adorava uma água, que ela ali gostava de água. Eu geralmente o ser humano, no geral, no completo, quando tem sede, bebe água. A água, assim, geralmente a galera gosta mesmo. A galera, eu digo seres humanos, até mesmo seres vivos. Aí, pra contar como eles se conheceram, ele falava bem assim pra mim. Então, a gente tinha um amigo em comum e tal. E aí todo mundo falava, nossa, vocês precisam muito ficar juntos, vocês combinam tanto, vocês são tipo a mesma pessoa e tal. Uma química surreal. O pessoal costumava falar que a gente tinha uma química muito forte mesmo, assim, coisa surreal. E aí a gente foi lá, ficou pela primeira vez, sei o que lá. E eu assim, ó, bem bacana. Teve outra vez que ele pegou e falou assim, ó, pra mim. Não, porque teve uma vez que a gente tava lá na casa da Raíssa e tal, e aí a mãe dela pegou a gente no flagra. E aí nesse mesmo Natal, desse mesmo ano, ela me deu de Natal uma caixa de camisinha. Ai, essa sua sogra é uma doidinha mesmo, né, amor? Teve uma outra vez, isso aqui é memorável. Teve uma outra vez que a gente tava passeando num sítio que a gente tinha ido viajar. Aí eu fui lá e tirei uma foto de um passarinho. Tipo assim, normal, de boas. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que foto linda desse passarinho. Meu, teve uma vez que a gente tava num lugar e aí a Raíssa foi lá e bateu uma foto de uma coruja. Mas tipo assim, a coruja parou, ela foi lá e tirou uma foto com a câmera profissional, que ela tinha uma câmera profissional. E aí ela pegou, tirou a foto ficou tão linda que ganhou um concurso. Ela era muito talentosa, mas legal essa foto aí. Ficou bom, amor. Parabéns. E eu bem assim, ó. Obrigada, amor. Obrigadão. Aí chegou uma hora que eu fiquei muito irritada mesmo. Aí eu comecei a competir. Entrei ali na competição. Eu olhava um carro novo e falava, sabe meu ex? Ele tinha uma Ferrari. Ele olhava pra mim e falava, meu, muito bacana. Sabe a Raíssa? Ela tinha 3 helicópteros. Te juro pra ti. Eu tenho até foto, se quiser eu te mostro. E aí ficou insustentável. Aí a gente pegou, sentou, conversei com ele, falei, meu, nada a ver, vamos parar. Aí ele parou. Por um mês. Depois ele voltou porque ele não conseguia ficar sem falar da querida ex dele. Mas até aí, minha querida, até aí tava tudo bem, tava tudo show. Agora que começa a tsunami, o caos, o terremoto. Chegou uma hora que tá o nome de senhorita Raíssa. Não conseguia. E nem nada relacionado a ela, porque como eu sabia a vida inteira dela, né, que meu querido namorado me contava. Aí teve uma vez
Escute só. Eu tava andando com a irmã dele, do meu queridíssimo namorado, andando com ela, e a gente tava conversando sobre curso, não sei o que. Ela pegou e falou assim, eu adoro arquitetura. E arquitetura era o curso que Raíssa cursava. Eu olhei pra ela e falei, Mayara, não fale em arquitetura, não fale em nada relacionado a isso pelo sangue do cordeiro. Aí ela, ué, Ju, por quê? Aí eu bem assim pra ela, ué, Milena, você não sabe? Arquitetura é o curso que a Raíssa fazia, o ex do seu irmão. Eu odeio, tipo, eu não suporto ouvir o nome dela, tipo, de verdade. Aí ela olhou dentro do fundo das profundezas dos meus olhos e disse, ex do Fabrício? Que ex que o Fabrício tem? Como assim Fabrício não tem ex? Aí ela, minha filha, você é a primeira namorada do meu irmão, tá louca? Aí eu falei, não, gente, não é possível, não é possível. Eu sei nome, sobrenome, CPF, nome da mãe, nome do pai, nome do concurso que Raíssa participou. Eu sei tudo de Raíssa. Quem é Raíssa? Me traz a Raíssa aqui agora. Aí eu perguntei pros amigos dele. Ninguém sabia de Raíssa nenhuma, de namorada nenhuma. Aí que eu pensei? A única pessoa que pode saber disso, que pode me confirmar, é quem? A própria Raíssa. Fui lá e perguntei. E não é que Raíssa confirmou? Raíssa, confirmaste, amor. Confirmaste. Só que ela me respondia de tempos em tempos, assim, demorando horrores pra responder. Achei suspeito. Aí não botei muita fé. Aí eu falei, gente, só tem outra pessoa que pode me confirmar isso. Henrique. Henrique era o querido que apresentou Raíssa pro meu cônjuge. E aí eu falei, ele vai saber me responder, ele vai falar se é verdade ou se é mentira. Aí eu falei pra ela, Milena, me empresta seu Instagram porque eu preciso perguntar pra uma pessoa uma coisa. E a gente era muito amigas, a gente era amiguíssimas. Amigas do peito. Ela falou, pode entrar. Eu coloquei o arroba dela lá e falei pra ela, qual a senha? Aí ela, é a data de aniversário do meu irmão. Aí eu fui lá e botei a senha. 29 de agosto de 1997. Não foi. Aí eu falei, deve ser porque deve ser só o final do ano, né? Vamos lá. 29 de 8, 97. 97. Não foi. Aí eu falei, amiga, isso aqui tá estranho, não tá indo não. Coloquei mais de 5 vezes, várias combinações diferentes, aqui não vai não. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Júlia, que mundo que meu irmão nasceu em 97. Você não sabe a data de aniversário do seu namorado, não? Ele nasceu em 98. Aí eu... Quem nasceu em 98, Milena? Milena. Quem aqui nasceu em 98, Milena? Quem? O cara simplesmente mentiu a idade também. Assim, não sei nem se o nome dele era o nome dele. Aí nesse momento eu comecei a, né, tipo assim, já comecei a pensar, caralho, será que isso aqui é a irmã dele mesmo? Ou será que na verdade é um sequestro, um plano pra acabar com a minha vida? Não sei. Aí beleza, segui com o plano, entrei no Instagram dela e perguntei pro querido que tinha apresentado eles dois. Perguntei, que não sei o que lá. Aí ele, que é? Tipo assim, não existia casal, não existia namoro de 5 anos, não existiu foto de coruja. Ele nem sabe se Raíssa gosta mesmo de água, assim como eu. Era tudo uma mentira, tipo assim, tudo. Aí eu fui falar com ele, desesperado, falei, mano, por que você mentiu? Você é louco, você é maluco das ideias? E ele bem assim pra mim. E aí você me pergunta, Julia, como você acreditou numa coisa tão absurda dessa? Tipo assim, não faz sentido. Mas eu te digo o que faço. Porque a Raíssa, ela de fato existia. Ela existe até hoje, se eu não me engano. E ele me mostrou o Insta dela. Ele me mostrou que ele conversou com ela algumas vezes. Então, tipo assim, era uma coisa muito bem arquitetada. A Raíssa existia. A Raíssa existiu, ela existe e ela existirá. O que eu nunca entendi é, pra quê? Qual foi a finalidade? Simplesmente tarada em mentir. Aí no final, depois que a gente terminou, a mãe dele me mandou uma mensagem, um textão, pedindo desculpa e falando assim que agora tava tudo bem, porque ela já tava pagando terapia pra ele. Quase que eu mandei pra ela. Tá errado, você tá fazendo errado. Você tem que pagar pra mim. Dia que eu tomei uma surra no velório do meu marido. Há alguns anos atrás, a minha mãe começou a trabalhar na casa de um casal. E depois de um tempinho que ela estava trabalhando lá, um certo dia, o patrão da minha mãe chegou em mim e disse que iria me dar um presente. E brincando, ele disse que o presente seria o filho dele. Só que eu também era um pouco ligeirinha pra frente, olhei pra ele e disse que o filho eu não queria não, mas que o neto eu aceitava sim. Beleza, se passou uns dias, eu trabalhava como manicure e um certo dia, do nada, quem que me aparece pra fazer a unha? Exatamente, o neto do patrão. E depois desse dia, ele não parou mais de fazer a unha comigo. Então os dias se passaram e eu chamei ele pro aniversário do meu filho, que seria de 5 anos, e ele foi. Ele não só foi, como inclusive ajudou a fazer as coxinhas do aniversário. Então depois da festa eu chamei ele para beber. Então a gente ficou ali bebendo, eu, ele e alguns amigos. E gente, pensa num povo que bebeu. A gente bebeu tanto, mas tanto.
Até que rolou uns abraços entre eu e ele, só que não passou daquilo. Até que depois, num outro dia, ele voltou, né, pra fazer unha comigo. E nesse dia, ele me surpreendeu e ele me deu um beijo. Então foi quando a gente combinou de ficar escondido. Só que era aí que tava o problema. A gente ficou assim durante um mês. E depois de um mês, adivinha? Exatamente, eu estava grávida. E quando ele descobriu a gravidez, ele disse que assumiria sim a criança, só que ele não iria ficar comigo. Foi bem difícil pra mim, porque a minha mãe ficou surtada com a situação. Até porque eu já tinha 2 filhos, né, de outro relacionamento. Então foi bem difícil pra minha mãe aceitar. A família dele também não acreditava que era dele. Eu passei os 9 meses da gravidez sozinha. Era uma gravidez de alto risco, entrei em depressão, até que chegou o dia em que meu filho nasceu. E mesmo lá no quarto, com o meu filho no colo recém-nascido, a minha mãe não parava de me ofender. Minha mãe olhou pra mim e disse que agora eu viraria puta do pai do meu filho. No dia que eu recebi alta, ele foi me buscar no hospital, só que ele não olhou pra mim nem um segundo. Dava quase 2 horas do hospital até a minha casa, e ele nem olhou na minha cara. Ok, chegando em casa, ele foi buscar a mãe dele pra ir ver o bebê. E de tanto a família dele falar que o neném não era dele, o bebê nasceu a cara dele. Então, depois de uns dias, ele me chamou para conversar. A gente foi por um lugar bem reservado para poder conversar tranquilos. E depois que a gente saiu desse lugar, ele me levou para uma pizzaria. E chegando lá nessa pizzaria, tinha umas pessoas que ele conhecia. E lá, ele me apresentou como a esposa dele. Depois desse dia, se passaram 5 anos. Foram 5 anos de um relacionamento incrível. A gente morava junto na casa da minha mãe. Só que um certo dia, do nada, esse homem simplesmente virou a cabeça. Ele tinha um valor alto para receber em dinheiro. E assim que ele recebeu esse dinheiro, ele sumiu, foi embora e me deixou sozinha. 2 meses depois, quem que volta? Duro, liso, passando até fome. Exatamente, o meu marido. E sabe o que eu fiz? Eu aceitei ele de volta. Então se passaram 1 ano. E foi aí que tudo começou. O meu marido, ele era diabético crônico, usuário de insulina. Tudo começou com uma infecção urinária e foi se agravando assim, cada vez mais. Até que ele precisou amputar a perna direita, por conta de uma bolha que tinha saído no pé dele. Pra falar a verdade pra vocês, eu passei mais tempo dentro do hospital do que na minha própria casa. No ano de 2021, ele perdeu 50% da audição dos 2 ouvidos. Foi quando ele começou a entrar em depressão, até que ele pediu pra casar comigo. A gente se casou no dia 24/11 de 2021. Fizemos uma festa, onde eu tenho certeza que foi sim uma despedida. E no dia 29, ele passou mal e, como sempre, corremos somente nós 2 para o hospital. A mãe dele não ligava, a família dele não se importava. Dia 1/12, ele foi entubado. E dia 11/12, ele não resistiu e infelizmente ele faleceu. E eu o perdi para sempre. Mas é agora que vem a questão de tudo. Então preparei tudo, fomos para o velório. Era um dia muito triste para mim. Só que eu não sabia que literalmente seria o pior dia da minha vida. Enquanto eu estava lá do lado do caixão, me despedindo pela última vez do meu marido, do nada, o irmão do meu marido junto com a sobrinha vieram para minha direção e começaram a me xingar. Me xingar assim para todo mundo ouvir. Eles começaram a me chamar de assassina, falando que o maior desejo do meu coração era ver o meu marido morto. E depois de tanto eles me machucarem com as palavras, eles vieram pra cima de mim e me machucaram fisicamente. Pra vocês terem noção, eles me bateram tanto, mas tanto, que eu cheguei a desmaiar. Aquele dia eu vi a morte de perto. Eu moro numa cidade de 28 mil habitantes, ou seja, uma cidade pequena. E quando isso aconteceu, todo mundo da cidade ficou sabendo.
Eu virei até notícia. Eles acabaram com a minha vida. E eu tenho certeza que a única coisa que me manteve firme e de pé foram os meus filhos. Hoje, né, depois de alguns anos, eu faço piada com a minha história. Tento de alguma forma, né, esquecer. Mas a minha mãe e os meus filhos, eles têm horror a essa história. Aquele ditado que beleza não se põe à mesa é muito real. Eu fazia faculdade e nessa mesma faculdade tinha um carinha que eu achava ele a coisa assim mais linda do mundo. Ele era assim charmoso, sabe? Ele chamava bastante atenção. E vira e mexe assim eu sempre dava umas encaradas nele. Até que ele também começou a gostar de mim e a gente começou a sair. Ele era o meu sonho de consumo, gente. Vocês não têm ideia. Sabe aquela pessoa que você olha assim e você fala, como que pode existir uma coisa tão linda assim? Até que começamos a namorar. Conheci toda a família dele, que por sinal são todos muito amorosos comigo. Até aí, tudo perfeito. Quando a gente saía pra rolê, ele costumava beber muito. E toda vez que ele ficava muito bêbado, ele ficava soltando piadinhas. Piadinhas assim de ciúme, sabe? Só que eu não ligava. Até que depois de uns 4 meses, esse homem começou a ficar tão ciumento. Ele contava os minutos para eu chegar em casa. Se ele me ligasse e eu não atendesse, era confusão assim, sem dúvidas. Ele tinha um ciúmes doentio que eu não conseguia entender o porquê. Só que eu não conseguia enxergar que aquela relação estava começando a ficar assim, doentia. Eu aguentei tudo isso por 1 ano. Até que uma certa noite eu estava na casa dele e fui embora para minha casa. Cheguei em casa, deitei, até que de madrugada eu recebi uma mensagem. E adivinhem de quem? Então, como eu estava dizendo, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem era da minha cunhada, irmã dele. Quando eu abri aquela mensagem, ela estava dizendo que o irmão dela não me merecia e que naquele exato momento ele estava em tal lugar com uma outra mulher. Quando eu li aquilo, eu comecei a tremer. Então, rapidamente, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha perguntando se ela podia me levar lá nesse lugar. E a minha amiga me levou. E quando a gente passou lá na frente, de cara, eu já vi o meu boy morto de bêbado, agarrado com uma outra mulher. A única coisa que eu fiz foi baixar o vidro do carro e comecei a bater palmas. E quando ele me viu, ele ficou paralisado. Então voltei para minha casa. No dia seguinte começou as ligações e eu não atendendo. Juro pra vocês, eu não queria mais ver ele de jeito nenhum. Porque eu comecei a pensar comigo, pra irmã dele me mandar uma mensagem daquela, o cara não deve valer nada. Enfim, eu não quis mais saber dele, nunca mais eu vi ele, até que se passaram 2 meses. E um certo dia de manhã eu saí para o meu estágio e de tarde, quando eu retornei para a minha casa, ela estava toda revirada. Só que o X da questão é que eles entraram, eles reviraram todas as minhas coisas, mas levaram apenas coisas pessoais, como o meu celular, que justamente naquele dia eu tinha esquecido, o meu notebook e a minha cachorrinha. Então eu chamei, né, a polícia, eles vieram. Assim que eles chegaram, que eles olharam tudo, um dos policiais perguntou pra mim se eu tinha algum ex-namorado ou alguma coisa assim. Porque ele disse que aquele assalto foi meio que pra me atingir, porque não levaram quase nada. Eu tava com uma TV lacrada na caixa, que eu tinha acabado de comprar. E a pessoa não levou. Então eu falei pro policial que sim, que na verdade eu sabia quem tinha feito aquilo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.